carismáticos, pastores, autoridades, amigos e familiares. Boa noite. É com muita alegria que eu represento essa noite a turma ECHAD. O Seminário Teológico Carisma da Lagoinha Atlanta Church chegou nessa cidade como uma resposta de Deus ao clamor de um povo faminto e sedento, não por comida nem por bebida, mas pela palavra de Deus e pela manifestação do seu Espírito. Ser aluna do Carisma, para mim, era um sonho. Para alguns, era uma oportunidade. Para muitos, um seminário. Mas, sem sombra de dúvidas, para todos, uma transformação genuína. A cada aula, fascinação. A cada encontro, comunhão. A cada professor, admiração. A cada módulo, revelação. Nossa primeira professora, a Carol, ensinou sobre oração e fomos desafiados por ela a orarmos por um colega e ouvirmos do Senhor o que Ele queria falar com cada pessoa naquela estação. Vocês se lembram? Livros e mais livros. Ah, os livros! Até quem não gostava de ler teve que aprender a gostar. Afinal de contas, isso é responsabilidade. Não fazer apenas o que gostamos, mas o que precisamos. Muitos de nós começamos o Carisma sobrecarregados, doentes, feridos, machucados, por pessoas e até pela religião. Mas não demorou muito para termos um encontro divino com Cristo, aquele que cura, e sermos tocados e curados por Ele. Não é mesmo, amados irmãos? Tentem escutar essa pergunta na voz da Lili. Cavamos com profundidade até encontrarmos rocha, onde os fundamentos da fé pudessem ser estabelecidos. Fundamentos eternos e inabaláveis, a certeza do que esperamos e a convicção dos fatos que não vemos. Simplificada a definição de fé pelo nosso querido pastor Léo como aquilo que não nega a realidade, mas que acredita em uma realidade superior. E nós cremos na realidade da cruz. Sem dúvidas, fomos levados ao mais alto nível de devoção através da leitura de toda a Bíblia, que foi lida com um entendimento completamente diferente depois das instruções recebidas na aula de hermenêutica. Sem apenas um versículo do Salmos 23, o professor David foi capaz de nos ensinar através de cada palavra escrita nele como poderíamos negligenciar toda a magnitude do conhecimento revelado nos outros 1.189 capítulos e mais de 31.100 versículos? Apóstolos e profetas, estabeleçam os fundamentos. Evangelistas, não se calem. Pastores, as ovelhas precisam de vocês. Mestres, vocês são extremamente necessários. O chamado é divino. Por favor, não se esqueçam disso. Claro, eu sei que aqui isso não acontece muito, mas lá no Uruguai, eles costumam esquecer. Portanto, lembrem-se do que a Lola enfatizou. Não foi o chamado que foi criado para você. Você foi criado para o chamado. Como igreja, já recebemos o fruto do Espírito, que é a evidência visível de um poder invisível que opera dentro de cada um de nós. Além da autoridade do crente, através do nome de Jesus. O caráter e a integridade, através do temor ao Senhor. E os dons espirituais necessários para manifestarmos o reino de Deus. Sabiamente, a nossa amada pastora Vanessa nos aconselhou a não esperarmos um milagre naquilo que precisa de um processo. E claramente, essa jornada de crescimento espiritual rumo à maturidade é parte indispensável dele. Mas o nosso melhor amigo, Espírito Santo, que veio para nos ensinar acerca de todas as coisas, nos consolar, nos convencer e nos ajudar, está fazendo essa obra em nós. No final dessa trajetória, podemos dizer com convicção que estamos caminhando em submissão e autoridade e estabelecendo casamento e família,
de acordo com os princípios da prosperidade bíblica e das direções espirituais que recebemos do Senhor e da nossa maravilhosa pastora Bel, que nos ensinou não apenas através da matéria, mas principalmente do testemunho da sua própria vida. Por causa da doutrina que transforma homens em leões, a justificação, o que era impossível se tornou possível para nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fomos feitos filhotes do leão. O que nos dava medo agora nos dá prazer. E graças à aliança de sangue que o Pai fez com o seu Filho, fomos perdoados, justificados, reconciliados e levados de volta ao jardim para desfrutarmos da intimidade e comunhão com Ele, vivendo a partir das realidades da nova criação. Nos últimos meses, aprendemos a importância da pontualidade, da generosidade, da unidade, do partir do pão, da perseverança e, claro, da constância. Os vencedores não são aqueles que começam as corridas, mas aqueles que ultrapassam a linha de chegada. E eu tenho boas notícias. Você ultrapassou, você chegou, você venceu. E sabem qual é a recompensa disso, meus amigos? Ele mesmo. O Senhor é a nossa recompensa. O que realmente importa é saber que escolhemos a boa parte e ela não nos será tirada. O conhecimento de Deus na face de Cristo não será tirado de nós. Não é sobre reconhecimento, por favor, entendam. Não é sobre um diploma. Não é sobre um título ou uma posição. É sobre o anseio de um coração que deseja desesperadamente conhecer a Cristo e se tornar como Ele é. O conhecimento é a teoria. E o que nós nos tornamos a partir dele é a prática. E foi exatamente isso que o Seminário Teológico do Carisma nos ensinou. Nem o ouro, nem a prata ou qualquer outra pedra preciosa podem se comparar com as riquezas que recebemos aqui. Nossa eterna e imensa gratidão aos nossos excelentíssimos professores e mestres, mas em especial aos dois heróis que, infelizmente, o autor de Hebreus não teve o privilégio que nós tivemos de conhecer, Leonardo e Vanessa Caputin, que disseram sim ao chamado do Senhor para estabelecerem o carisma em Belo Horizonte e que, posteriormente, se espalhou por todas as nações. Pela fé, tiraram força da fraqueza. Eles praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, tornaram-se poderosos nas batalhas e ousadamente se colocaram à disposição do Senhor para serem envolvidos na história que, desde a eternidade, Ele já tinha escrito para o estado da Geórgia. Ao nosso Deus e Pai, honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, pelo privilégio de sermos escolhidos e vocacionados para esse tempo como ministros do Evangelho. Se temos algum mérito? Nenhum, somente graça. Graça sobre graça, e isso nos basta.